Olá, boa noite, tudo bem? 5 de junho de 2020, estamos online em todas as plataformas digitais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, hoje também com a presença da Rádio Gaúcha e também da TV Cultura, né? Estamos ao vivo em todas essas plataformas, ah, estreando um componente muito legal. Estou muito feliz de trabalhar com vocês esse componente que eu gosto pra caramba, né? É o que eu trabalho, é o que eu faço na supervisão. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar isso aqui de uma forma muito legal. Só que vai depender muito de vocês, tá? Tô brincando quanto aos demais meios, né, demais canais, para ter acesso a essa aula só através do link. Vocês já estavam acostumados com o Boardin, né? Só através do link. Uh, então, ninguém fora da turma, né, vai entrar. Exceto daqui a pouco a gente trazer a participação de alguém, que eu vou trazer, já estou dando spoiler, né? Ou se a gente tem alguma intervenção de algum outro professor, né? Porque seguido acontece isso nas outras turmas. Um professor chegar para dar um oi para vocês e invadir a nossa live. Gente, eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar aqui. Confirmem para mim, tá todo mundo enxergando a tela? Todo mundo ouvindo e vendo? Tranquilo? Show. Nome do nosso componente, então, é organização de empresas. Ah, mas como assim organização de empresas? O que isso significa, né? A gente vai aprender desde o conceito da empresa, o que é empresa, parece tão óbvio, né? Ah, ora não sei o que é uma empresa. Não, calma. A gente tem que saber o que é uma empresa para poder trabalhar o restante. Até a parte de como a gente faz a abertura de um CNPJ, abertura de um pedido de alvará de localização, alvará sanitário, quais são as obrigações necessárias, né, a nível legal, como que a gente faz encerramento da empresa, o que são e como são feitos os atos societários, né, quais são os atos que nós podemos realizar. Então, é um conteúdo técnico, tá? E conteúdos técnicos é um pouquinho difícil de trabalhar, porque daí a gente tem que engajar o aluno tem que ver valor nisso, porque se vocês acharem que não tem nada a ver, vocês acabam, né, levando no pagode. E não é isso que eu quero. Vocês vão perceber que tem algumas questões, né, e eu sei que vocês todos já estão inseridos no mercado, né, já sabem como que funciona uma empresa, mas talvez tenha algumas questões que vocês nunca pararam para pensar, né? Tem algumas questões que a gente nunca pensou. E esse componente aqui, ele vai trabalhar essas questões, né? Então, ele é muito importante. Bueno, não precisa me apresentar, porque vocês já me conhecem, né? Eu acho que dispensa apresentações. Os acordos, isso daqui também, né? Vocês vão lembrar do nosso componente que nós tínhamos trabalhado. Aqui permanece a mesma coisa, tá? A única diferença é que mudou o cenário. Boa noite, Sandra. A única diferença aqui é que mudou o cenário. Agora a gente está distante, né? Agora a gente está na nossa casa, a gente não está numa sala de aula, mas os acordos precisam existir. E o principal acordo e o único acordo que eu quero de vocês é a participação, tá? A participação e o engajamento de vocês e o comprometimento de realmente a gente poder trabalhar junto, né? Ah, não vou conseguir assistir a aula, professor. Vou assistir o vídeo depois, tá? Mas assista o vídeo depois. Não fica sem assistir o conteúdo, né? Realmente consuma o conteúdo, porque senão tu vai passar pelo componente simplesmente por passar. E eu acho que isso não é o que vocês querem, né? Vocês querem realmente adquirir conhecimento. Pelo menos saber o que é esse trem, saber qual que é a função desse componente, o que que ele traz, né? É tudo uma novidade. Então, aproveitem, tá? Aproveitem mesmo, do fundo do coração. Da minha parte, vocês podem contar comigo, assim como a gente já trabalhou antes. Eu vou entregar o 100% e eu quero que vocês também retribuam, tá? Seja com a participação, seja com questionamentos, seja com dúvidas, né? A gente está usando uma plataforma digital, mas vocês estão totalmente liberados para abrir microfone, para interromper o professor,
para falar, né? A gente tem um chatzinho ali, quem não quer falar pode escrever a qualquer momento. E eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar. Perfeito? Show! Agora é diferente, né, Ítalo? Agora é uma necessidade a gente mexer no telefone diferente. E aqui, ó, agora não tem ninguém que venha dizer que a gente não pode. Ah, não, mas é que agora eu tô no mate ainda, né? Tá cedo ainda. Depois de vocês eu tenho mais uma outra turma. Gente, deixa eu só verificar aqui, tá? Antes de a gente falar sobre o plano que a gente vai trabalhar, eu tenho que conversar com vocês a respeito da metodologia, tá? O que que acontece? Boa noite, Milena. Nós temos aula na segunda, na quarta e na sexta-feira, certo? Bueno, como eu contei para vocês, eu estou trabalhando com 6 turmas simultâneas, né? Ao mesmo tempo. E como vocês sabem, eu acredito que o prof. Bordim deva ter comentado com vocês, via de regra, né, através da instituição, a gente teve uma redução a respeito da nossa carga horária, onde nós não estamos trabalhando 4 horas. Né? Se fosse um dia de aula normal, nós iniciaríamos agora às 7 horas e iríamos até às 15 para as 10. Né? Nas aulas EAD, eu tenho utilizado esta metodologia e tem dado super certo, não deu problema com nenhuma turma foi prejudicada a nível de programa, de cronograma, né? A gente está conseguindo vencer o conteúdo. Só que, claro, repito, para que isso aconteça depende muito de vocês, tá? Se nós temos aulas, então, nas segundas, quartas e sextas, a gente vai ter aula segunda, quarta e sexta, tá? Isso é regra. Porém, numa carga horária menor, eu não vou dar aula 4. Como que eu estou fazendo com as turmas? Tá? Eu estou dando em torno de 1 a 1 hora e meia de videoaula, mas não necessariamente que eu fique disponível para vocês apenas esses horários. Não significa que eu fiquei com dúvida em um exercício. Eu preciso esperar chegar o horário para perguntar? Não, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Vocês têm meu WhatsApp, tem e-mail, tem Facebook, tem Instagram, fiquem bem à vontade. Assim como era antes. Tá? É só uma questão de realmente respeitar o horário, por conta de que a gente teve essa redução, e também porque eu preciso da compreensão de vocês, por conta de que eu tenho as demais turmas e eu preciso atender a todos e da mesma forma. Então eu estou trabalhando com todos nesse nivelamento e ninguém está ficando prejudicado. Tanto é que nas sextas-feiras e nas quartas-feiras eu tenho uma outra turma depois de vocês. Então, nossas aulas iniciarão às 17 horas e encerrarão às 20 horas. E às 20 eu já inicio com outra turma e vou até às 21 horas. Na segunda-feira eu não tenho outra turma depois de vocês. Então, se a gente precisar ficar mais tempo, não tem problema. Se precisar ficar 2 horas, não tem problema. Se precisar ficar 3, também não tem problema. Tá? Então, eu só preciso que vocês compreendam isso, né? Compreendam isso e entendam que vocês não serão prejudicados de forma alguma. Certo? É só realmente uma questão de ajuste do cronograma, de ajuste de atender a todas as turmas e não deixar nenhum aluno prejudicado. Posso contar com vocês? Segunda, quarta e sexta. Opa, ele não encerrou com vocês?
Ah, tá. Não, desculpa. Olha só. Ele tinha me comentado que talvez precisaria de alguma aula minha. Aí eu falei que ia combinar o horário com vocês. Vocês estão tendo aula com ele às 17 horas, né? Das 17 até que horas, mais ou menos? 9h30? Tá. O que a gente pode combinar é o seguinte: se não ficar ruim para vocês, né? ah, a gente pode recuperar essas duas aulas fora do dia normal, né? Ou a gente pode estender, e aí eu organizo com a outra turma, a sexta-feira que vem, porque ele só tem duas aulas ainda, né, para terminar com vocês. A segunda e a quarta. Aí sexta-feira que vem vocês já estão livres. E na outra segunda e na outra quarta já estão livres dele também. Isso? É, né? Isso. Tá, beleza. Eu vou conversar com ele então para ver como é que a gente faz para ajustar. Eu vou ver realmente se ele vai precisar de todo esse tempo com vocês, de todo esse período. E aí a gente conversa, pode ser? Tá, beleza. Mas fiquem bem tranquilos, tá? Que se precisar recuperar, a gente recupera. Só para vocês terem noção, tá? Eu tô dando aula fora totalmente de cronograma. Turmas do sábado eu tô dando durante a semana, então é um ajuste que eu faço com os alunos para que ninguém seja prejudicado, tá? Quanto a isso, vocês vão ficar bem tranquilos. Me diz uma coisa, tem outro componente que vai iniciar junto com o meu? Hum, tá. Eu vou ver cada, cada componente é um. Mas olha só, eu vou verificar se vai ter algum componente que vai iniciar agora juntamente com o meu e quais são os dias. E aí, se precisar, a gente ajusta para fazer essas duas aulas que o Bordinho vai precisar, da segunda e da quarta. A gente pode fazer de repente até na terça e na quinta, né? Mas isso é um ajuste que a gente faz entre nós, tá? Não tem problema. E só que daí eu preciso realmente que vocês não tenham nenhum componente nos demais dias, né? Porque senão acaba atrapalhando. E outra, gente, que fique bem claro, eu acho que o Guilherme falou isso para vocês, né? Cada professor está usando uma metodologia diferente. A metodologia que mais se adequa à turma. Não necessariamente que essa forma que eu estou utilizando vá dar certa aqui com a gente, né? Se precisar modificar, se precisar estender o horário, se precisar daqui a pouco dar aula fora do horário, se precisar daqui a pouco a gente fazer vídeo chamada de tarde, cara, não tem problema, tá? Quanto a isso, vocês fiquem bem tranquilos. Só que também eu preciso que vocês entendam a questão das outras turmas. E aí é tudo, né, um ajuste de quebra-cabeça, porque ninguém pode ficar prejudicado. Tá? O que eu estou trazendo para vocês, essa forma que eu tenho dado aula, é a forma como tem acontecido e como tem dado certo. Então eu vou fazer com que conosco também dê certo. Tá? Tranquilo? Milena tá com uma cara de apavorada já. Beleza. Letícia, como vai funcionar ali na plataforma do Ava, pois está aparecendo totalmente diferente como era. Então, eu vi que vocês postaram no grupo que o Ava está diferente. Primeira coisa que eu vou fazer depois que acabar a minha aula com a outra turma vai ser verificar se vocês estão realmente matriculados no componente correto. Porque já é de praxe, vocês bem sabem, né? Acontece muito de o aluno ser matriculado num componente totalmente diferente, né? Por mais que o nome seja semelhante, ele está matriculado num lá totalmente fora da realidade. Então eu vou verificar isso. E se precisar ajustar, eu já vou passar e-mail para a coordenação pedagógica, para a Patrícia, e vou pedir para que ela ajuste antes de a gente iniciar na semana que vem. Depois de passar as aulas do boarding, tá?
Beleza. Ah, outra coisa. Como a gente está trabalhando no EAD e essa função de home office, às vezes, porventura, tem algumas questões que a gente não acaba não controlando, né? Ah, caiu a internet. Já aconteceu. Aconteceu uma vez. Caiu a internet, ou daqui a pouco a gente tem que reiniciar, né? Fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? Se tiver que sair, retornar, também fiquem à vontade, certo? E vocês vai ser bom porque vocês já estavam trabalhando dessa forma com o Guilherme. Então, perfeito. Tem turmas que estavam sem saber como trabalhar, como é que a gente ia ter o conteúdo, né? Então, elas entraram num ritmo bem legal, assim. E vocês vão ver que eu criei um canal no YouTube, né, que eu coloco todos os vídeos que a gente está trabalhando. Eu estou trabalhando esse componente de organização de empresas com uma outra turma, com a 43, né? Então, vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, tá? Bueno, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano de trabalho. O que é que a gente vai trabalhar nesse componente? Primeiro eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque eu sei que vocês não são quietos dessa forma, né? Não é porque está no EAD que vocês vão se comportar, porque eu sei que não é assim. Me digam, qual que é a expectativa de vocês com o nosso componente de organização de empresas? Vamos lá. Isso aí, meu galo. Sempre. Adquirir conhecimento. Isso aí. Ah, gente, como eu falei, é um conteúdo técnico. Então, pode ser que alguém tenha um pouco mais de dificuldade do que outra pessoa, mas aí se precisar retomar, a gente retoma uma, duas, três, quatro vezes se preciso for. E se caso mesmo assim precisar, não tem problema, o professor dá aula particular, né? Me chama no privado e diz, professor, eu não estou conseguindo acompanhar, né? Tá difícil para mim. O senhor fala igual uma patrola em sala de aula, no EAD é pior ainda. Então, fiquem bem à vontade, tá? Pode falar, pode dizer que tá ruim, que daqui a pouco a gente vai ter que mudar, certo? Bom, o nosso. Isso aí, mas e tem que ser, né? Aqui dentro dos acordos, vocês vão lembrar que tem a questão da transparência, né? De falar exatamente para a pessoa que pode modificar alguma coisa. Exatamente para a pessoa que pode mudar sem que vocês sejam prejudicados. Porque daqui a pouco a nossa aula está tão ruim e vocês não estão conseguindo aprender, o que vocês vão fazer? Ah, vou reclamar para a Roberta, reclamar para a coordenação, seja lá o que for, né? Olha o tempo que vocês vão demorar para talvez, só talvez, conseguir modificar alguma coisa. Não é assim que funciona. Chega na lata, chega, a gente tem uma relação, a gente já se conhece, né? Vocês têm abertura comigo. Professor, ó, tá ruim, assim não tá dando, né? Então é transparência. É transparência em sala de aula e é transparência no EAD também, tá? Bueno, nosso plano de trabalho do componente traz alguns pontos que nós iremos trabalhar, tá? São algumas unidades, a gente vai trabalhar por unidade. Cada unidade a gente vai discutir algumas questões, eu vou trazer alguns exemplos lá da supervisão, né? Exemplos de empresas que estão no mercado, então vai ser bem legal. Primeiro ponto, primeira unidade, a gente vai trabalhar sobre o que é conceito de empresa, como que nós podemos contextualizar realmente. O que é uma empresa? Né? Se a gente parar para pensar, cara, eu nunca soube qual que é o conceito de empresa, embora eu saiba o que é, né? Mas pelo menos a parte teórica. Aqui dentro a gente vai trabalhar realmente a teoria. Sobre o que uma empresa é constituída, né? Quais são os elementos que compõem uma empresa. A gente vai falar sobre criação da personalidade jurídica, o que é isso, né? É de comer, é de vestir. A gente aqui trabalha com algumas questões lá do direito, que vocês viram com a prof. Roberta, né? No componente de legislação.
A gente vai trabalhar bastante a questão do direito empresarial, né, alguns pontos. A gente vai falar sobre a constituição de PJ e vai falar sobre o que é PJ, né? Afinal de contas, a gente enxerga tanto isso. O que é PJ? Qual que é a diferença entre PJ e PF? Tem gente que não sabe, né? Então não tem como a gente aprofundar o cronograma, aprofundar o programa do componente, sem falar sobre algumas questões que parece óbvio, né? E são algumas coisas bem legais. A gente vai falar sobre os tipos de empresas e sociedades existentes, né? O que é uma sociedade limitada, como ela é composta, o que ela tem, qual é a diferença, o que é um empresário individual, o que é um MEI, né? Qual que é a finalidade do MEI, o que ele tem, o que ele não tem. A gente vai falar sobre a Eireli, a sociedade unipessoal, que é uma modalidade nova. São algumas coisas que parecem ser chato, gente, mas vocês vão ver que é muito legal, tá? É muito legal mesmo. A gente vai falar sobre contrato social, o que é um contrato social, como é elaborado, o que ele tem, né? Alguns outros documentos da pessoa jurídica, né? Vai ver o que é um alvará, né? Qual é a característica que ele tem, o que é um alvará de localização, o que é um alvará sanitário, enfim. Alguns documentos da empresa necessários para que a atividade econômica aconteça. A gente vai ver também os atos societários, né? Alteração de contrato, como que é feito, o que eu posso alterar, né? Quando eu posso alterar, de que forma que eu faço isso. A gente vai ver algumas obrigações da PJ, né? O que ela tem que entregar, o que ela tem que fazer, porque a partir do momento em que ela é aberta, ela passa a existir e ela tem algumas obrigações, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente vai ver como que nós pedimos algumas licenças operacionais, desde alvará de localização, alvará sanitário, né? Licenças ambientais, o que são isso, né? É de comer, como é que funciona. A gente vai fazer encerramento de CNPJ, vai ver como que funciona para fechar uma empresa, né? Dar baixa em CNPJ, se é fácil, se não é. A gente vai ter algumas noções básicas de alguns outros documentos gerais da empresa e algumas noções de algumas outras obrigações contábeis. Obviamente que eu aqui não vou entrar no mérito de como calcula o imposto, né? Porque o programa ele pede para que a gente mostre apenas o que é um imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, perdão, né? O que é um DARF. Isso tudo vocês trabalham lá no componente da contabilidade, tanto com o Prof. Guilherme Bordim quanto com os demais. Então aqui é só para mostrar quais são as obrigações e quais obrigações são vinculadas a determinadas empresas, tá? Quanto a este primeiro momento, gente, tranquilo? Já querem sair correndo? Oi? Ah, não, sério? Eu deixo a câmera aberta aqui comigo aparecendo, até porque tá filmando, né? Eu tô gravando a tela. Aí eu não deixo vocês aparecendo, mas se precisar, eu vou começar a deixar a câmera de vocês todas aparecendo aqui para poder ver quem é que tá dormindo. Bom, opa. A gente vai entrar então no nossa primeira unidade, tá? Vai falar sobre algumas questões que, como eu falei, parece óbvio, mas é preciso, tá? Primeiro, se a gente tivesse que resumir e dar o conceito de empresa, o que é uma empresa, né? Parece ser tão óbvio, tão claro. E aí a gente vai ver na parte teórica, na literatura realmente, a gente tem o conceito da empresa como sendo uma organização que realiza atividade econômica com finalidades comerciais por meio da produção e venda de bens e serviços. Aqui o foco do nosso componente vai ser este conceito de empresas. Mas se a gente for a fundo, nós vamos ver que existem outras empresas e organizações que elas também trabalham com algumas questões que não necessariamente tenham um cunho comercial, né? Como, por exemplo, ONGs, né? Organizações não governamentais,
que trabalham em prol de alguma causa, né, alguma necessidade. O foco do nosso componente vai ser trabalhar esse tipo de empresa, tá? O tipo de empresa que exerce atividades econômicas. E essas atividades econômicas nada mais são do que trocas comerciais, transações comerciais, né? E aqui pode ser comercializar um produto, né, oferecer um serviço, enfim, ou um produto e um serviço. Eu trouxe alguns exemplos bem do nosso cotidiano, né? A gente tem a Renner, o Beltrame, Peruso, Causo, Expresso Medianeira, são exemplos de empresas. E é esse foco aqui que a gente vai dar, tá? E aí se a gente parar e perguntar qual que é o objetivo de uma empresa, né? Como que a gente poderia determinar o objetivo da empresa? Óbvio, sempre. Hum, meu mate entupiu pra caramba. Que barbaridade. E desmoronar, né? Sempre. Olha só, quando a gente vai determinar o objetivo e falar qual é o objetivo de determinada empresa. Primeiro passo, eu tenho que saber qual é a empresa que eu estou analisando, né? Qual é a empresa que eu estou falando. Porque aqui a gente tem uma diferença bem grande, né? Obviamente, eu concordo com o Ítalo, toda e qualquer empresa ela precisa ter um objetivo principal que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade se dá através, né, do movimento financeiro. E aí esse movimento financeiro pode ser através da venda de produtos ou serviços, né? Oi? Falou alguma coisa, Ítalo? Não. Não, tranquilo. Acontece. Acontece no ao vivo. Ó, então a gente pode determinar que um dos principais objetivos da empresa é o ganho econômico. Mas primeiro tem que ter cuidado aqui, tá? Qual é o tipo de empresa que a gente está analisando? Porque daí a gente vai ver que existem dois tipos de empresa. Não estou falando da natureza jurídica, tá? Estou falando dos tipos de empresa. Existem as empresas públicas e existem as empresas privadas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença de cada uma delas. As empresas também objetivam atingir determinados resultados, que são projetados com metas a serem alcançados de acordo com a missão principal da empresa. Qualquer empresa vai ter o seu determinado objetivo e a sua meta estipulada, né? Afinal de contas, cada empresa tem o seu planejamento, e isso a gente já falou bastante, né? Cada planejamento é feito de determinada forma, a gente não pode dizer se esse planejamento está certo ou errado, ele talvez seja o mais adequado para o momento, né, que a gente trabalhou bastante. Enfim, tudo isso. Ah, então, primeiro ponto é saber qual é o tipo da empresa que eu estou analisando. É empresa pública? Ah, então ela tem determinado objetivo. É empresa privada? Aí ok. Aí eu assino embaixo com o que o Ítalo falou, né? Ela está visando o lucro. Ela está visando o movimento financeiro, né? O movimento econômico, para que isso possa dar sustentabilidade no negócio. Para as empresas públicas, elas também precisam da sustentabilidade do negócio. Só que essa sustentabilidade vai se dar através de outras formas, e não as trocas comerciais que as empresas privadas realizam, certo? Boa noite, Vanessa. Pessoal, tranquilo? Boa noite, Murilo. Murilo, acho que não teve aula comigo, né? Seja bem-vindo, Murilo, componente de organização de empresas. Professor Jackson. Vamos trabalhar em algumas questões importantes. Ah, que bom! Eu tava morrendo de ciúmes, né? Porque era só o bordinho. Era só puxando o bordinho. Claro, né? Tá acabando o componente dele, agora tem que pensar em agradar o outro professor. Tá certo?
Bom, eu acho que aqui tranquilo então, né? Conceito de empresa e quanto aos objetivos, eu preciso primeiro entender se eu estou tratando de uma empresa pública ou de uma empresa privada, certo? Cara, eu acho que o Murilo entrou. Daqui a pouco o Murilo entrou errado. Mas ele tá no grupo de vocês, pelo visto, né? Porque para ter acesso ao link. Vocês não conhecem ele? Ninguém conhece? Opa. Acessado pelo telefone? Ah, pode ser. Exato. Aí vocês enxergam a Daiane dando aula para vocês, então. A senhora Bordim. Olha que para aturar o Guilherme, a Daiane precisa de uma. Olha. Ah, tá. O Vasconcelos? Ah, tá. Achei que era o. Bueno. Qualquer empresa é composta de alguns elementos, né? E quais são esses elementos? É preciso saber quais são os elementos que são composto pelas organizações, para que aí sim a gente possa, né, entrar em algumas outras questões. Primeiro elemento que a gente vai dar nome de ou elementos ou recursos, tá? Mas o primeiro elemento é o elemento materiais. E esses materiais correspondem desde a matéria-prima, né? Aos materiais de escritório, aos materiais inerentes a essa atividade econômica, para que ela possa ser realizada. Pode ser também a questão tecnológica, né? Pode ser desde internet, desde aparato tecnológico, computador, enfim, tudo isso. Vamos pegar o exemplo de uma padaria, tá? Uma padaria ela é composta por determinados elementos e um desses elementos são os elementos materiais. Dentro dos elementos materiais corresponde desde a farinha, o ovo, né, a banha para fazer o pão, até o balcão que a gente vai deixar exposto o nosso produto, né? O nosso caixa, as nossas prateleiras, as nossas mesas, tudo isso corresponde aos elementos materiais da empresa, bem como daqui a pouco um Wi-Fi, né? Tudo isso são elementos materiais da empresa. Ficou claro? Ah, eu sou um frigorífico, né? Tô falando sobre um frigorífico. Ah, se a gente vai analisar os elementos materiais que são compostos deste frigorífico, a gente tem ali desde os maquinários, né, para abate, a gente tem ali tudo isso. Exatamente. Tudo isso aí, né? Desde de faca, facão, foice, seja lá como tu vai matar o bicho, né? Seja lá como tu vai picotear o bicho, mas tudo isso são elementos materiais. E todas as empresas possuem elementos materiais, né? E aí a gente vai pegar o exemplo do SEG. Quais são os elementos materiais que compreendem o SEG, né? Aí a gente vai ter desde a sala de aula, desde mesa, cadeira, quadro, giz, né? Internet, ruim, mas tem, né? Enfim, tudo isso. Esses elementos são os elementos materiais que compõem a empresa. Show de bola. Olha só, mais um exemplo. A empresa é de tecnologia, né? É uma Avato, por exemplo, né? E aí a gente vai analisar os elementos materiais dessa empresa, né? Desse exemplo. Quais seriam? Ali a gente tem desde os equipamentos, né? De processamento, a gente tem as trocas de dados, né? A geração de dados, toda a parte tecnológica,
toda a parte voltada para a atividade, né? Ou seja, a matéria-prima. E qual que é a matéria-prima da Avato? Né? É a internet, é a fibra óptica. Então, isso tudo são elementos materiais que compõem a empresa. E aí a gente vai se dar conta do seguinte: sem os elementos materiais, a atividade econômica pode acontecer? Ela consegue acontecer? Depende de como é que funciona a empresa. Exato. Mas aí eu vou te dar o exemplo, tá? Daqui a pouco a minha empresa trabalha na internet, né? Eu ofereço meu produto ou meu serviço na internet, né? Eu não preciso de um espaço físico. Mesmo assim, exatamente, né? Eu sempre vou ter os três elementos. Eu nunca vou conseguir tirar um ou tirar o outro, né? E aí vai ficar mais claro quando a gente trabalhar os outros dois, né? Então, os elementos materiais eu sempre vou ter. Obviamente que de uma empresa para outra modifica, né? Como eu dei o exemplo, desde a padaria até o açougue. Mas para que tu consiga determinar quais são os elementos materiais, tu tem que saber qual é a empresa que tu tá falando, né? Olha só, o segundo recurso, ou o segundo elemento que compõe uma empresa, são os recursos humanos, os recursos pessoas. Né? Uma empresa ela não pode funcionar sem pessoas. Ah, professor, exatamente. Depende. É uma empresa de tecnologia que trabalha. Alguém vai estar envolvido naquela atividade. Seja para apertar um botão. Urbanidade. O coronavírus. Seja para apertar um botão, né? Seja para planejar um negócio, para pensar um negócio, enfim. Recursos ou elementos humanos sempre, assim como recursos materiais, vão fazer parte da organização, né? E aí a gente vai continuar no nosso exemplo, lá da padaria. Bom, se eu sei que os elementos materiais que compõem a minha padaria e compreendem desde o ovo, a farinha, o leite, a banha, né? Eu preciso de um padeiro para mexer nisso, né? Para lidar com isso, para fazer o pão funcionar, né? E crescer e ficar bonito ao ponto de vender. Da mesma forma, eu vou precisar de um atendente. Eu vou precisar de alguém para tocar o negócio. Eu vou precisar de alguém para atender este cliente. E pior, ou melhor, né? Eu vou precisar de um cliente, né? Então, aqui dentro do elementos humanos ou recursos humanos, ou seja lá o nome que vocês quiserem dar, né? Mas elementos humanos, a gente vai compreender não só as pessoas que são utilizadas desde o processo de produção, né, até a entrega do produto dentro da empresa, mas também a gente vai compreender clientes, fornecedores, parceiros de negócio, ou seja, todas as pessoas necessárias para que essa atividade econômica aconteça. E aí eu pergunto, exato, uma empresa funciona sem cliente? Uma empresa funciona sem alguém para atender, para oferecer um produto, sendo que essa empresa trabalha com produto? Não, né? A empresa trabalha sem fornecedores? Também depende, mas alguém vai ser o teu fornecedor. Alguém vai, né, estar envolvido com essa troca entre produtos, né, vai ter fornecer produtos. E aqui eu estou dizendo os elementos humanos, aqueles que sem eles não iriam existir nem fornecedores, tá? Vamos pensar dessa forma. Ou seja, elementos humanos ou recursos humanos, assim como elementos materiais, são extremamente necessários para que a atividade econômica aconteça. Sem esses dois elementos, a atividade não acontece. E aí a gente vem para o nosso terceiro e último elemento que compõe uma empresa. E aí vocês vão se dar conta que esse aqui talvez seja o mais importante. Alguém quer chutar? Hã? Vamos lá. É fácil, é barbada. Vocês acabaram de ver com o Guilherme, cara. Administrador, ele entra no recursos humanos, né? Concorda? Porque ele é uma pessoa que
o negócio, o gestor, né? Então ele está dentro dos recursos humanos aqui. Ó, a gente está falando os elementos necessários para a empresa acontecer, tá? E aí essa empresa ou não? Oi? Foi materiais, e aí os materiais desde matéria-prima, equipamentos, tudo isso. Tudo aquilo de. Gente, eu sou zero na contabilidade, vocês sabem, né? Mas tudo aquilo que vocês viram com o Bordim, né? Os imobilizados e aquelas porcariadas, tudo lá, que eu não faço ideia como que. Né? Eu me apavorei aquele dia que eu invadi a live que saí correndo, né? Embora eu trabalhe numa empresa contábil, eu sequer sei fazer um balancete. Eu não faço ideia onde a gente coloca um imobilizado. Então, né? Eu sou zero à esquerda quanto à contabilidade. Exato, né? Olha aí, ó, viu? Ó, elementos financeiros, né? Ou recursos financeiros. Uma empresa para poder acontecer, para que ela possa existir e que essa atividade econômica possa fluir, né? Andar, ela precisa. Opa, ficou o A aqui. Agora que eu me dei por conta, gente, olha só. Aqui no material ficou a letra A, aqui era para ser a letra B e aqui a letra C, né? Então ficou A em todos. Uma empresa, para poder acontecer, ela vai precisar dos recursos materiais, desde matéria-prima até uma mesa, um balcão. Ela vai precisar do recurso pessoas, né, recursos humanos, e vai compreender desde o padeiro, né, o atendente, o cliente, o fornecedor, e principalmente o recurso financeiro. Sem pila, sem money, sem bufunfa, sem dólar, o negócio não acontece, né? Hã? Exatamente, né? E aí a gente vai ver que esses recursos financeiros, eles são extremamente necessários não só desde o início da empresa, quando a gente vai montar uma organização, né? Ah, quero abrir uma empresa, né? E daí lá a gente vai ver qual vai ser a constituição do nosso capital social, né? E aí a gente vai ver o que é capital social, porque tem gente que não sabe. E aí, eu e o Ítalo, por exemplo, a gente vai abrir uma empresa. E provavelmente vai ser uma distribuidora de bebidas, né? Espero. Pois é, e aí o que que acontece? A gente vai precisar de um aporte financeiro para abrir essa empresa, né? A gente vai precisar de um capital social, a gente vai precisar de um caixa, de um volume de caixa para poder, exatamente, para poder se manter por um certo período, até que essa atividade comece a funcionar realmente e comece a dar lucro para nós, para que ela consiga se sustentar, né? Então, recursos financeiros está ligado diretamente à subsistência da empresa. Sem recursos financeiros, ela não consegue existir, bem como recursos pessoas e recursos materiais. Isso tem que ficar entranhado em vocês, não pode esquecer nunca, tá? Os três elementos que compõem uma empresa. E aí, a gente tem alguns exemplos, né? Não só a questão da integralização de capital social, que é esse aporte inicial para abrir uma empresa, mas um fluxo de caixa, né? Daqui a pouco a gente vai precisar pedir um investimento, pedir um empréstimo ao banco, né? Uma carta de crédito, alguma coisa assim. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Para conseguir cumprir com todas as obrigações. Ou daqui a pouco a gente tem uma quantia em espécie que a gente conseguiu, né? Fazer um pezinho de meia ali. A empresa acabou investindo em algumas cartas de investimento e ela vai conseguir, né, se subsistir ao longo deste processo que a gente está vivendo do coronavírus, que é um exemplo, né? E aí vamos imaginar o seguinte: não tem como a gente abrir uma empresa sem recursos financeiros. Ponto. Simples assim. Bem como os demais elementos. Tranquilo? Beleza. A gente entra agora e aí a gente vai ver que tá fluindo, né? O que significa personalidade jurídica, gente? Vamos puxar lá a aula da Roberta. O que significa personalidade jurídica? Hum?
De certa forma, mas depois, tá? Depois eu te mostro o porquê o seguir das leis, mas não é bem isso. Ó, para início de baile, tá? Todo mundo sabe o que significa PJ? Questão de prova, tá? E já adiantando, a gente vai ter prova de novo, né? Óbvio, embora no EAD vai ter prova, né? Questão de prova, questão número 2. Vai perguntar lá, o que significa PJ? O que vocês colocariam? Pessoa jurídica, né? Simples assim, parece tão óbvio. Gente, o que significa personalidade jurídica? Vamos pensar que quando a gente nasce, né? E aí vocês vão lembrar das aulas da Prof. Roberta, quando nós nascemos, nós adquirimos o direito à vida, né? A gente cria uma personalidade civil, ou seja, a gente a partir daquele momento passa a existir, né? Simples assim. A partir daquele momento a gente passa a ter direitos e obrigações. Todo mundo vai lembrar, né? Também é simplesmente tranquilo. Personalidade jurídica nada mais é do que a criação de uma forma jurídica, ou seja, de uma natureza jurídica para uma PJ, para uma empresa. Ou seja, eu vou constituir uma empresa e a partir do momento do registro, essa empresa vai adquirir a personalidade jurídica. Ela vai ter um número de inscrição, um número de CNPJ, ela vai passar a existir, ela vai passar a ter direitos e obrigações, e aí, Ítalo, aí sim, ela vai começar a precisar seguir a legislação, tá? Mas o ato de criar a personalidade jurídica nada mais é do que, a partir do momento em que eu registro a empresa, ela passa a ter direitos e obrigações através de uma personalidade e a gente dá o nome de personalidade jurídica. Diferentemente de nós, pessoas físicas, que adquirimos a personalidade civil, lá quando a gente nasce. Tranquilo, né? Barbadinha, melzinho na chupeta. E aí a gente vem para a teoria. E a teoria vai nos dizer que pessoa jurídica é o termo que descreve uma entidade formada por indivíduos que possui um propósito e deve ser reconhecida pelo Estado, né? Afinal de contas, e aí vem a questão do que o Ítalo falou, né? Seguir a legislação. Se eu quero seguir a legislação, né? Eu quero botar em prática uma atividade econômica, eu preciso seguir a legislação, né? Então eu vou criar a personalidade jurídica da minha empresa. Nada mais é que isso. E essa criação de personalidade jurídica se dá pelo simples fato de que eu vou chegar para o Estado e vou dizer: e aí, Estado, beleza? Olha só, a partir desse momento eu quero abrir uma empresa. Então eu preciso que tu dê a personalidade jurídica a ela para que ela possa ter os direitos, mas que ela também tenha os deveres, né? Então, bem simples, barbadinho. Empresas, governos, organizações, igrejas e outros grupos são exemplos de pessoa jurídica, né? A igreja, sim, igrejas. Governo, sim, governos. São pessoas jurídicas, com personalidade jurídica. E aí a gente vai ver a diferença de cada uma delas, né? O que é uma PJ, o que é uma PF, e vai ficar bem claro. Já é claro, mas talvez são coisas que a gente não pare para pensar, né? E a personalidade jurídica, então, a teoria nos diz que se dá ao ato, após o ato da inscrição e o devido ato de registro da empresa na forma da lei. Ou seja, a partir do momento em que eu registro a minha empresa, que eu constituo o meu CNPJ, ela adquire responsabilidade jurídica. Ou, a gente pode resumir simplesmente, ela passa a existir a personalidade jurídica. Ponto. Acabou. Não tem necessidade da gente se prender muito e nem fazer confusão, porque é bem tranquilo. Sim ou não? Show de bola. Bom, gente, a princípio, então, nessa pequena introdução que nós fizemos hoje é isso, tá? Vou falar com o Prof. Guilherme
para ver como que vai ficar a questão da segunda e da quarta, se ele realmente vai precisar de todo o período. Vou ver se vocês estão tendo algum outro componente e aí eu preciso saber. Se preciso for, tá? Se preciso for, a gente ter essas duas aulas que o Prof. Guilherme pediu para mim, a segunda e a quarta, e a gente realizar ela na terça e na quinta, é possível? Aí na semana que vem ficaria terça, quinta e sexta, para a gente não perder aula. Não entendi. Na sexta eu tenho. Não, na sexta eu tenho outra turma, entendeu? Eu tenho outra. Não, não, eu tenho. Na sexta-feira eu tenho das 7 às 8 com vocês e das 8 às 9 com outra turma. Mas, gente, assim, ó, por favor, eu não quero que vocês interpretem mal, tá? A questão dos horários, e a questão da disponibilidade para vocês. São duas coisas totalmente diferentes. O horário é só por conta de que a gente teve a redução da carga horária, né? Falando para o pessoal que entrou depois que eu expliquei. A gente teve a redução da carga horária, mas isso não significa que a gente não vai trabalhar fora do horário. Não vai significar que eu não vou estar disponível para vocês fora do horário, muito pelo contrário. E também pelo fato de que eu estou trabalhando com outras turmas, então eu preciso dar assistência a todas elas, né? E eu acho que vocês vão entender, né? Perfeitamente. Sim, não. Pode falar. Sim, sim, só nessa terça e nessa quarta, por conta de que o Guilherme precisou dessas duas aulas com vocês a mais, entendeu? Porque o nosso dia normal é segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Tá, beleza então. Eu só vou confirmar então. Certo? Eu vou botar no grupo, gente, o PDF das nossas unidades que a gente vai trabalhando, tá? Ah, e aí a gente vai conversando por ali, tá? Depois, agora eu já vou finalizar esse vídeo, vou subir para o YouTube. Aí depois eu disponibilizo o link para vocês, também. Nélia, a chamada ela é, na verdade, através do AVA, né? Através das entregas dos exercícios e as atividades. Por isso que elas precisam ser feitas dentro do AVA. É a forma que tem como contabilizar que vocês realmente estão tendo o conteúdo e estão participando. Certo? Beleza, então, gente. Bom final de semana. Partiu sextou. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.